Terminados os 85 dias que janeiro teve, já dá para chegar aqui e fazer o resumo das leituras, e vai ter que ser resumo mesmo, porque dessa vez, por conta da extensão desse mês quase infinito, eu li muita coisa. Então vocês se preparem aí, se preparem na cadeira, sentem bem acomodados, acomodadas, acomodados, porque hoje vai ter muito livro sendo indicado por aqui. Eu não vou mostrar necessariamente na ordem que as leituras terminaram, mas tentei separar aqui por grupos, por ideias, então acho que vou explicando ao longo do caminho para vocês. Teve tudo que é tipo de gênero, o que eu gosto muito, e teve várias metas cumpridas já, desde o primeiro mês do ano. Aquelas metas, como eu coloquei lá no vídeo de metas, né, e de balanço do ano passado, que eu vou deixar recomendado aqui para vocês, eu já tô conseguindo cumprir várias coisas, isso é sempre muito bom, e a gente vai comentar também um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu mostrar esses livros, preciso pedir para vocês que se inscrevam no canal caso não estejam inscritos ainda, porque isso faz toda a diferença para quem está aqui desse lado criando conteúdo semanalmente. Deixem um like nesse vídeo para que ele chegue a outros leitores que também podem se interessar por esses assuntos e, claro, vão comentando comigo, tanto aqui no chat da estreia quanto também embaixo na caixa de comentários, porque essa é sempre a melhor parte. E não esqueçam também de conferir tudo o que eu deixo na caixa de descrição do vídeo, esse espacinho onde tem várias informações importantes, links também relacionados àquilo que eu estou falando, inclusive os links para comprar os livros se vocês quiserem, assim vocês podem usar os meus links comissionados e me dar uma pequena parte dessas vendas. Vou tentar ser objetiva, não sei se consigo, mas tudo certo então, vamos lá. Eu comecei o ano terminando uma leitura que veio do ano passado, uma leitura que eu tava gostando muito, mas eu precisei fazer algumas pausas por conta de outras demandas, né? Mas felizmente consegui terminar no comecinho de janeiro, Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, que é uma das minhas escritoras favoritas. Eu tava muito animada com essa leitura aqui, que é uma leitura que a gente esperou muito tempo, né? Quem leu A Cabeça do Santo ficou esperando por anos que a Socorro lançasse um novo romance, e ela lançou em 2023, com bastante intervalo da primeira publicação, mas valeu a pena esperar, porque aqui a gente tem mais um livraço, que pra mim foi 5 estrelas e favorito também, porque ele me deixou pensando bastante. Eu senti algumas diferenças aqui na escrita da Socorro, nessa história que vai falar sobre a Cida, que é uma mulher brasileira, que de repente, logo na primeira página do livro, acorda sendo desenterrada em uma cidade em outro país, que depois ela vai entender que é Portugal. E ela vai ter que entender, enfim, o que é essa condição que ela tem, né, de ser uma ressurrecta, o que está envolvido nisso, o trabalho das pessoas que recolhem esses ressurrectos em qualquer parte do mundo, e claro, vai ter bastante drama, né, porque não é só ela aparecer sendo desenterrada, mas também uma questão de entender quem ela é, uma questão de se ver como brasileira num lugar estrangeiro, tendo muita saudade daquilo que ela nem lembra que viveu, e ela só consegue acessar por meio de sonhos. Então aí a gente tem também vários detalhes que são meio que mágicos, né, que a Socorro trabalha muito bem aqui, com a escrita que a gente gosta, mas eu senti um tom um pouco mais sério que o tom da Cabeça do Santo, uma escrita mais densa, talvez, e isso me deixa muito feliz. É um livraço, eu pretendo falar mais ainda sobre ele, mas é isso, a primeira leitura concluída oficialmente em janeiro foi essa daqui, e eu fiquei muito feliz e recomendo com muita força para vocês. Também no comecinho do ano eu li um livro de poesia que estava me chamando bastante, é esse aqui, Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano. Esse eu recebi em parceria com a Companhia das Letras em 2023 e estava aqui na fila e eu vi muitos comentários positivos, especialmente da minha amiga Aline Aimé, que adorou o livro e falou coisas maravilhosas sobre ele. Então peguei para ler e no começo eu até não estava me conectando tanto, mas depois eu me conectei mais, assim, na metade do livro eu acho que os poemas conversaram mais comigo. E é uma poesia bem bruta, no sentido de que ela vai jogar as coisas na cara da gente, né? Problemas de ser mulher periférica, questões como fome, como abusos de vários tipos, né? E também, o que é a parte bonita, é como se aqui as salvações fossem sempre com mulheres, né? Ela
tem boas referências de mulheres, a mãe, a avó, então isso é muito bonito de acompanhar, ao mesmo tempo que ela não deixa de denunciar coisas que os homens fazem ou fizeram, né? Então é um eu lírico aqui bem agressivo nesse sentido, mas que eu gostei bastante de ler e eu acho que mais gente pode gostar também. Então recomendo. Nem todas as poesias conversaram comigo, mas é um livro muito bom e eu consigo reconhecer isso. E eu li mais um livro de poesia também nesse mês, me deu a louca, tava com vontade de ler e peguei esse aqui, Só para Maiores de 100 Anos, do Nicanor Parra, publicado aqui no Brasil pela editora 34. Esse aqui tem seleção e tradução de Joana Barossi e Cid Piquet, e é um livro bilíngue, tá? Então tem a primeira parte traduzida e a segunda parte são as poesias no original, e eu li basicamente só as poesias no original, porque quando eu tenho acesso à poesia em espanhol, eu prefiro ler em espanhol, eu acho muito mais saborosa, com todo respeito à tradução, mas é que eu gosto mais do espanhol, né? Então, bom, para quem não sabe, Nicanor Parra é um poeta chileno, um dos mais consagrados, e esse é o seu livro antipoético, né? Ele fala antologia antipoética, e ele meio que cunhou esse termo da antipoesia, para que serve, o que não é. E, gente, eu gostei desse livro num nível, assim, eu fiquei apaixonada por ele, eu fiquei alucinada com as poesias. Tem poesia de tudo que é tipo, ele começa, os primeiros volumes aqui reunidos são livros mais tradicionais, né? Poesias de um estilo mais clássico, inclusive até, sei lá, não chega a ter soneto, se eu não me engano, mas são poesias com mais estrutura, uma estrutura mais formal. E aí, depois, ele vai experimentando bem mais, assim, e vai fazendo coisas diferentes. Eu achei sensacional, tanto em forma quanto em críticas que a gente vai acompanhando aqui. É uma poesia que eu senti aqui muito voltada para conversar com as pessoas, para tocar as pessoas, não é uma poesia para afastar. E também existe muita crítica à maneira como se faz poesia. Enquanto ele vai brincando com tudo isso, vai fazendo piada, vai, enfim, conversando com o leitor, interagindo. É um livro que interage com a gente, assim, e muito engraçado em várias partes. Então, eu adorei. Vale dizer que o Nicanor Parra é também irmão da Violeta Parra, que eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, que foi uma grande artista multifacetada chilena, só que a Violeta foi assassinada, né? Então, ele faz poema, inclusive, para a Violeta, para sua irmã, que era a irmã menor. Foi uma dor muito grande tê-la perdido. E ele escreve também sobre a sua profissão de professor de matemática, sobre a profissão de poeta. É muito legal, eu recomendo bastante aqui para quem gosta e para quem quer ler também, né, poesia latino-americana. Agora eu vou passar para a fase dos contos. Eu li rapidinho, em uma noite, esse pequeno livro que é 3 Objetos, da Teresa de la Parra, que é uma escritora venezuelana que eu gosto muito. Eu já tinha lido 2 livros dela, o Ifigênia, que tem resenha aqui no canal, e também o Memórias de Malva Blanca, que tem uma outra resenha, eu vou deixar recomendado para vocês. E esse 3 Objetos reúne 3 contos da autora que estavam aí separados, que ela escreveu avulsos, e aqui foi publicado no Brasil assim, reunido, né, pela editora Arte e Letra, com tradução de Yara Tizot. E eu li esse livro em português porque eu ia ler 2 contos que estão aqui em espanhol, e eu quis fazer essa jogada de ler um pouco primeiro em português para me familiarizar e depois ler em espanhol para já entrar sabendo o que eu ia encontrar mais ou menos e me preparar só para o vocabulário. Eu estava lendo espanhol também por conta de uma turma que eu tenho de leitura e conversação que está estudando a Teresa de la Parra, que é o Mujer Latina, né? Então eu li em português rapidinho, foi muito legal, acho que tem contos muito bons aqui, são contos que têm uma aura de fábula, mas não, assim, tem um peso também, porque são contos muito reflexivos. Ela parte dos objetos, né? Por exemplo, um dos contos tem por base tem um protagonista um boneco de feltro. Um outro conto é um pezinho que fica de enfeite na balança, no outro conto é um ermitão do relógio. Então são objetos decorativos da casa que têm as suas histórias privadas e que fazem a gente pensar em questões tipo o amor, tipo o sentido da vida e do trabalho, né? Que são questões filosóficas. Então os contos parecem singelos, mas eles nos deixam pensando bastante, e eu recomendo para quem gosta de contos também, para quem quer conhecer uma autora venezuelana que não é
tão comentada aqui no Brasil, né? A Venezuela também, a gente não tem muitos livros da Venezuela aqui. Eu recomendo então que vocês conheçam mais dessa autora e em breve deve sair aí um episódio do quadro Feito por Mulher, em que eu vou falar da Teresita, que é uma das minhas escritoras preferidas. Ainda nessa onda dos contos, eu li Os Perigos de Fumar na Cama. Esse aqui foi presente da minha querida amiga Tati, do perfil Na Contracapa. Esse livro é da Mariana Enríquez, uma escritora argentina, que aqui nessa edição tem a tradução da Elisa Menezes. Ele é um lançamento até recente, não é o livro mais recente da autora, mas aqui no Brasil sim, é a publicação mais recente. Eu tava com ele aí na pilha da mesinha da sala, a famosa pilha, desde o fim do ano passado, finalzinho, assim, meados, né, do ano passado, e eu não tinha pego ainda para ler, e eu disse, agora chega, vou ler, né, vou aproveitar janeiro para dar o check nas minhas metas de contos, e comecei. E, gente, infelizmente, eu acho que esse livro é o mais fraco da Mariana dos que eu li até o momento. Os contos têm ideias interessantes, assim, tem alguns enredos meio interessantes, outros eu achei repetitivos, em relação ao outro livro de contos dela, que é As Coisas que Perdemos no Fogo. E esse aqui tem até alguns enredos interessantes, mas algumas coisas me parecem que terminam de uma maneira muito esquisita e não é um esquisito bom, assim. Termina e a gente não vê um efeito que costuma ter os contos da Mariana, sabe? Que deixa a gente pensando em alguma coisa, enfim. Eu acho que eu gostei mesmo de 2 desses contos. Eram 12, talvez? Já não me lembro bem quantos eram. Eu sei que lá pelas tantas da leitura, eram exatamente 12 contos. Eu gostei do Carrinho e gostei do Os Perigos de Fumar na Cama. E é isso. Os outros 10 contos eu acho que não foram instigantes o suficiente. E não é que precisa ter muita reviravolta, é só a maneira como ela fez, sabe? A maneira como os temas foram desenvolvidos, o final dos contos. Enfim, eu não gostei desse livro em geral, eu gostei de 2 contos e preciso sempre ser honesta aqui com vocês. Muita gente que leu também achou o mesmo que eu, assim, amigas que também têm um gosto por latino-americanos, que leem bastante coisa, também acham que esse é o mais fraco da Mariana. Então é isso, se vocês já leram aí, me digam o que vocês acharam, porque vai ser legal conversar com outros leitores também. Pausa nas coisas latinas aqui para um livro que eu tinha começado também no finalzinho, eu acho, de 2023 e terminei, li maior parte agora em janeiro. É um livro que eu ia me desfazer e vou me desfazer ainda dele, vou passar adiante, vou doar para alguém. E que é estadunidense, né? Um milagre aqui, um ponto fora da curva no canal dessas últimas épocas. É Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E esse livro aqui, publicado pela editora, pelo selo Paralela, deixa eu ver a tradução de Alexandre Boyd. Gente, romance, assim, com temas polêmicos, né, com questões de gênero muito interessantes. A gente vai ver a história da vida da Evelyn, que foi uma estrela de Hollywood, uma atriz muito famosa e muito cobiçada. Ela tá aí já com seus 79 anos e ela procura uma jornalista porque ela decidiu que quer contar a história da vida dela sem nenhum filtro. E essa jornalista vai aceitar o trabalho de fazer as entrevistas e tudo mais. E a história vai sendo uma sucessão de casamentos dela, né? Então, cada capítulo é sobre um dos maridos e o que aconteceu naquele período dos casamentos. É legal no sentido de que ele é bem escrito e ele foi feito pra gente virar páginas. Ele traz muitas cenas, assim, icônicas, né? Capítulos que são feitos pra gente querer saber o que vai acontecer a seguir. Mas é um livro que, né, não mudou a minha vida. Ele tem pontos que eu acho que são muito positivos, como debater o machismo na década de 50, 60, 70, né, o quanto as mulheres sofriam muito mais que os homens para conseguir as mesmas coisas e tudo mais. A questão até de violência de gênero, violência física, aborto, enfim, vários temas que são temas que estão em voga hoje, né, na literatura feita por mulheres. Mas é aquilo, aqui tem aquele estilo de texto estadunidense que eu não costumo gostar muito, que chega até sempre as mesmas gírias, os mesmos estilos de fazer pergunta, uma maneira de se expressar que é muito do inglês, assim, que eu não costumo gostar.
É um livro feito para ser assim devorado e que causou bastante entretenimento por aqui e talvez vá causar em quem recebeu o livro aí de presente, mas é isso. Li, achei ok, achei bem ok. Eu lembro que na época que eu falei que eu ia ler esse livro, muito tempo atrás, quando eu comprei, algumas pessoas me disseram: tu não vai gostar, não lê, vai perder teu tempo. Eu gostei, né? Eu achei um livro que me entreteve bem. Claro que não é um livro da vida, mas não me doeu também ler, muito pelo contrário, eu li ele devorando. Também cumpri uma outra meta que eu tenho para esse ano, que é ler teatro, né? Um livro de teatro por mês. Eu li este aqui do Ariano Suassuna, Alto de João da Cruz, que é meio que uma sequência do Alto da Compadecida. Então, para quem não sabe, né, não é que ele seja volume 1, volume 2, mas ele tem relação com a história do Alto da Compadecida, porque também tem essa coisa do julgamento, né? Ele foi escrito pouco depois do Alto, mas ele foi publicado recentemente, né? Então a gente por muito tempo não sabia da existência desse livro aí do Suassuna. E aqui o que a gente vai ter também é mais um Alto, uma peça de teatro de Natal, em que vai ter um personagem, João, que vai ser julgado pelos seus atos. Ele vai, na verdade, ser tentado pelo diabo, né? Vai ter essa coisa do pacto fáustico e ele vai sucumbir em muitos momentos, assim. E depois vai ter, claro, o julgamento, como eu estava dizendo antes para vocês, e nesse julgamento aí vamos ver se ele vai ser perdoado ou não por aquilo que ele fez. É quase uma jornada do herói, junto de um pacto fáustico no sertão brasileiro, e essa coisa clássica, né, do bem contra o mal, do amor contra o ódio, da família versus as más companhias, sabe? Mas é uma diversão total, assim, eu adorei. Dei 5 estrelas pra ele também. Suassuna, eu acho que nunca errou, apesar de que eu li pouca coisa dele. Pelo que eu conheço, ele é um desses caras que escreve sempre muito bem. E a última leitura concluída é um livro que eu tava querendo ler há bastante tempo e também tava lá me esperando na mesinha da sala. É um calhamacinho, mas não se assustem. Quer dizer, talvez vocês já estejam assustados pela quantidade de coisa que rolou aqui. Mas janeiro é eterno, lembrem disso. Então eu li praticamente todo este livro, Angola Janga, do Marcelo de Salete, neste mês. Essa aqui é uma história em quadrinhos, vou abrir aqui só para vocês terem uma noção de como é o traço do Marcelo de Salete. Esse livro ganhou o Jabuti e é uma história de Palmares, do Quilombo de Palmares. E eu fiquei muito feliz de ler porque era uma história que eu não conhecia, que é fundamental para a gente entender o Brasil do século XVI, século XVII e especialmente, né, a resistência dessas pessoas que tinham sido escravizadas, enfim, que fizeram de tudo para ter de volta a sua independência. O Quilombo de Palmares foi o maior que a gente teve no Brasil, chegou a ter cerca de 20 mil habitantes na sua época de mais movimento, né, tinha várias cidades, né, vários mucambos, e tinha a capital, tinha as estruturas todas, né, dessa organização política, e tem a grande figura do zumbi, mas o que eu gostei aqui é que não é só o zumbi, não é uma história do zumbi, que a gente acaba ouvindo falar bastante dele. O Marcelo de Salete optou por falar de várias lideranças daquela época, e a gente vê também, acompanha algumas décadas que foram as décadas finais até o fim do Quilombo, né, que foi derrubado, na verdade, pelas forças luso-portuguesas. E, gente, é muito legal. O quadrinho em si, deixa eu ver se eu consigo pegar algumas imagens, ele é todo trabalhado nessa coisa do branco e do preto e do cinza, né, da sombra. E em alguns momentos eu não conseguia nem identificar muito bem o que estava acontecendo na imagem. Mas o livro também traz um prefácio e um pós-fácio que eu acho que termina de tirar qualquer dúvida que a gente possa ficar ao longo da leitura, então eu recomendo muito. Ele é um calhamacinho, como eu disse, mas a gente lê muito rápido e é uma maneira de ler HQ, né, uma novela gráfica, e de aprender sobre o Brasil. Então, para mim, é 100% válido e eu espero que mais gente leia Angola Janga e que não seja leitura só no mês de novembro, né, do mês da consciência negra, do dia 20 de novembro, que é o dia em que o zumbi morreu, que a gente possa ler e espalhar esses livros o ano inteiro. Essas foram as leituras concluídas neste mês, mas eu também li metade de outros 2 livros. Sim, gente, eu li outros 2 livros. Primeiro, nossa leitura conjunta da Isabelita, a Isabel Allende,
Retrato em Sépia, a nossa leitura da vez. Eu ainda tô lendo e vai ter live sobre ele aqui no canal em fevereiro. Já dei informações aqui nos shorts, tem vídeo aí curtinho explicando sobre essa leitura. E vai ser muito legal porque eu tô amando, né? É um livro que traz muita coisa legal para quem já leu o Filho da Fortuna. Meio que a continuação do Filho da Fortuna, né? Então a gente acaba revisitando vários personagens interessantíssimos. Eu tô quase na metade, eu não peguei mais ele desde o dia 20 de janeiro, então agora eu preciso dar uma avançadinha nele, vou aproveitar esses próximos dias. E também li outro de leitura conjunta, que é Eu, o Supremo, do Augusto Roa Bastos, que é a leitura do Clube Latinos de janeiro e pedacinho de fevereiro. Eu cheguei, esse sim, na metade do livro, e agora me toca essa outra metade para a gente discutir também ainda dentro de fevereiro. Esse é um livro que fala de um ditador que ficou por 30 anos no governo do Paraguai. Esse aqui é publicado pela editora Pinardi com tradução do André Aires, e eu esqueci de falar da tradução aqui do livro da Isabelita, que é publicado pela Bertam Brasil, e tem aqui a tradução do Mário Pontes. E este da Pinardi, então, a gente está lendo no grupo. Está sendo interessante conhecer mais o Paraguai, conhecer dessa perspectiva, mas é um livro bastante desafiador porque ele tem uma maneira muito específica de narrar que não dá muita segurança pra gente. A gente tem que ir acompanhando meio que no susto quem é que tá falando, o que tá acontecendo, mas tá sendo interessante e a parte boa pra mim supera a parte mais difícil, né, que é essa da própria leitura mesmo. Então vou falar mais sobre ele daqui a um tempinho, talvez no próximo mês venha a resenha dele já para vocês saberem mais. Ufa, agora sim terminaram as leituras, as infinitas leituras do mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Me digam aí se vocês já leram alguns desses livros, se vocês ficaram pilhadas para ler, eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui, agradeço demais a companhia de todo mundo que chegou até o final do vídeo, especialmente todos os apoiadores e apoiadoras do canal que mantêm o meu trabalho por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.